a imprensa precisa ter uma espécie de pacto de confiança com o seu leitor, a sua audiência. Esse pacto de confiança precisa ser restabelecido e ele não pode ser quebrado jamais. Genericamente, assim, eu diria que a imprensa brasileira faz uma cobertura que eu considero muito chapa branca da política. No Congresso Nacional, a imprensa brasileira dá muita importância para a cobertura da picuinha entre partidos. Um erro enorme da cobertura política no Brasil é a banalização do recurso do off, falar em off. Político tem que falar em on. Porque o consumidor de notícias tem que saber de onde está vindo aquela informação, por que ele está falando aquilo, por que ele está fazendo aquela crítica. Você tem que saber o jogo político que está sendo jogado. E se é tudo em off, você não consegue entender isso. Você tem a cobertura do judiciário, que é outro nível de complexidade. Primeiro, porque nós temos juízes, ministros do STF aqui no Brasil, que são verdadeiras estrelas, astros populares, né, que se expõem demais, que falam demais, que agem politicamente, se relacionam com políticos, um comportamento completamente reprovável do meu ponto de vista. A imprensa se vale disso. Então, aí nós temos um amálgama, né, de erros do meu ponto de vista, de interseções que misturam interesses, pautas dos veículos, um modo errado de cobertura por parte dos jornalistas, muitas vezes, e, sobretudo, erros de compostura dos representantes das instituições. A gente não pode analisar o papel da imprensa hoje sem fazer um rápido retrospecto que seja do papel da imprensa de 2016 para cá, ou seja, do impeachment da Dilma, que eu particularmente chamo de golpe. A gente poderia até recuar um pouco mais para trás a cobertura da Operação Lava Jato. E nesse contexto que eu pincelei aqui alguns marcos importantes, eu vejo a atuação da imprensa quase que como um partido político. Por exemplo, na cobertura da Operação Lava Jato, eu identifico isso muito claramente, porque ela se engajou no projeto político da Operação Lava Jato. A partir da pandemia, sobretudo, já no governo Bolsonaro, e a partir do momento em que ele aprofunda a sua pregação golpista, que inclui os ataques à imprensa, essa mesma imprensa fez um movimento muito importante de sustentação da democracia. Com o ataque golpista do 8 de janeiro, a imprensa também, inclusive, passa a usar uma terminologia que ela sempre teve muito cuidado, que ela evitou durante muito tempo. Eu diria que evitou enquanto pôde, né? Mas hoje você vê, por exemplo, na TV Globo, né, os repórteres, os jornalistas, comentaristas falando com muita precisão, como tem que ser, né, usando os termos ataques golpistas, extremistas, terroristas. Isso eu considero uma grande evolução. A imprensa perdeu credibilidade por N razões, inclusive por seus erros também. Você tem, sim, aqui no Brasil, segmentos da imprensa muito sensacionalistas. Na televisão, você tem programas que praticamente estimulam a violação de direitos humanos. Muito dessa percepção que cresceu no Brasil do bandido bom é bandido morto vem daí. Você vê hoje muitos sites que dão um tratamento ao jornalismo, ao conteúdo jornalístico, meio que de entretenimento, coisa que eu discordo completamente. Agora, tem uma outra coisa, que aí cabe às empresas e também, claro, a nós, aos nossos sindicatos, federação de jornalistas e tudo mais, entidades representativas em geral, cobrar qualificação. Não dá para a gente fazer matéria só por telefone. A gente tem que ir nos lugares. As redações enxugaram muito, né, o seu quadro de funcionários. Para você fazer uma cobertura em que você viaja, vai no local, vê o que está acontecendo,
é cada vez mais raro, mas eu sou ainda daquelas que, assim, eu preciso ver o que está acontecendo com os meus olhos para escrever a matéria. O que vai distinguir, eu acho, o bom jornalismo é isso, é o investimento em qualificação do trabalho feito pelos seus profissionais. Nós temos vários exemplos no mundo de jornais que entenderam isso e fizeram esse movimento e recuperaram assinantes e tudo mais. A imprensa precisa de um ambiente democrático seguro, um ambiente regulatório seguro para exercer o seu papel. Claro, a gente precisa ter a tranquilidade de que nós vivemos num país em que a liberdade de expressão é respeitada. Isso está na nossa Constituição. Acontece que o extremismo se vale da liberdade de expressão para cometer crimes. Esse é um debate que precisa ser, inclusive, travado, né, com paciência, com serenidade, com muito equilíbrio, agora com boa vontade para chegarmos a bom termo. A legislação precisa responder ao extremismo. É preciso que haja limites para as big techs e, novamente, não estamos falando aqui nem de censura e nem de atentado à liberdade de expressão, mas elas também não podem ter esse poder ilimitado e as big techs são empresas de mídia. Se as empresas de mídia, as concessões de rádio e TV precisam se submeter a determinados critérios, se os jornais, né, na sua autorregulação, se submetem o seu trabalho a determinados critérios, por que elas não podem se submeter? O que não pode é elas serem refúgio para o discurso de ódio. Elas têm que ter algum tipo de moderação. Eu acho que a gente está bem longe ainda dessa pluralidade que eu considero importante. A imprensa brasileira, nesse aspecto da pauta econômica, que é, grosso modo, agenda neoliberal versus uma agenda que atribui um papel mais relevante ao Estado, digamos assim, simplificando, né? Nesse debate, a imprensa tem lado e não dá espaço para o contraponto. As redações têm que ser mais aguerridas e cobrar o espaço de debate. É claro, as redações mudaram, a imprensa brasileira mudou, a gente tem um quadro de precarização da nossa profissão avassalador, mas também a gente precisa levar essa discussão para a sociedade, para que a sociedade entenda o nosso trabalho, inclusive os limites que muitas vezes nós temos que enfrentar para exercer plenamente a nossa profissão. É nesse sentido que nós, jornalistas, temos que trabalhar, nesse pacto de confiança com quem consome o noticiário que nós produzimos, que é a sociedade civil.